Olá, boa tarde, tudo bem? Sou Ana Paula, estou aqui para mais uma leitura de tarô coletiva, intuitiva. Pega somente aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer, por favor, reflita um pouco mais, pesquise um pouco mais. De repente, ali tem uma mensagem muito importante para você. Hoje eu estou assim, numa vibe de fazer uma leitura inspirada em orixá. Lembrando, isso aqui não é incorporação, isso aqui não é esse tipo de trabalho, tá bom? Isso aqui é uma inspiração. A gente pede iluminação, inspiração e orientação, né? Que o orixá me ilumine, te ilumine. Então, vamos ver qual orixá vai sair. Eu tô torcendo, eu queria que saísse Iemanjá, mas não sei. Vai vir quem tiver que ver, tá bom? Vamos lá, Carol. Qual vai ser o orixá que vai trazer pra gente uma mensagem no dia de hoje? Adoro quem saiu. Olha, olha, Oxóssi. Olha quem tá aqui com ele, ó. Iemanjá e Oxum. É isso aí. Ai, que lindo. Amo, amo, amo demais. Energia de Oxóssi. Muito lindo. Então vamos ver aqui nesse orixá, né? Eu sinto assim, que a nossa leitura pode estar falando sobre escolhas, tá? Então canaliza aí, mentaliza tua vida e pensa se tem algum setor da tua vida onde você precisa fazer escolhas difíceis, você está precisando lidar. Eu vou começar com o tarô dos orixás, sendo que ele está sem os arcanos maiores e depois eu vou trocar de baralho. Mas ó, as de paus, o pilão de Oxalá. O as de paus, ele é o fogo do início, né? Ele é a chama inicial desse naipe. Então ele está falando, né? Está trazendo assim essa visão de que existe algo que já se iniciou, né? Desculpa, algo que já teve início na sua vida. Existe já uma chama que arde, entende? E isso tem a ver com a questão da dúvida. Fala mais, por favor. Né? 4 de paus. 4 de paus é uma carta muito bonita, né? Porque ele fala sobre estrutura. Então aqui ele pode estar falando de estrutura no casamento, no trabalho, na família, tá? Em relações familiares. Ele fala sobre base, as suas bases, tá bom? No Ás de Paus pode ser que essa energia de uma chama interna, assim, o que me vem aqui? Algo mexeu com você, abalou a sua estrutura e mexeu com as suas bases e tá te levando a fazer escolhas difíceis. E nesse Ás de Paus, nessa chama, nesse início, nessa energia de impulso, talvez seja isso que você esteja buscando agora, né? Essa energia de um impulso, né? Fala mais para mim, Carol, sobre o que é essa questão. Clarifica para mim o Ás de Paus, 4 de paus, por favor. Seja claro. Seja claro? Não. 2 de espadas. Ó, o que eu vou falar? A arma dos caçadores. Isso aqui é a faixa de Oxóssi, né? Tenho que dizer? Sim, é isso aqui, ó. Você está dividido, dividida numa questão, numa situação. Algo te puxa para um lado, algo te puxa para o outro. Vamos lá, Oxóssi, vamos variar um pouco mais, por favor. E a gente já entendeu a confirmação. Obrigada, a gente já entendeu. 8 de ouros. 8 de ouros aqui para mim
na jornada do naipe de ouros, tá falando sobre matéria, então assim, seja que tipo de atitude for, o jogo de búzios, essa carta é linda, olha que bonita. Essa luz tá boa hoje para mostrar as cartas. Aqui tá falando para mim duas coisas. Primeiro, que é uma situação que envolve a matéria, então, mesmo que seja uma coisa do plano emocional, do tipo, se termina ou não um relacionamento, aquelas coisas mesmo assim, né, na área de romance, mesmo que for nessa parte, existe uma questão financeira muito intensa presente aqui, né, que não há como negar. Então, talvez assim, né, nessa questão do casamento seria, e como é que vai ficar a questão financeira dentro dessa história? Ou, como eu tinha dito, isso é uma possibilidade, né? Eu estou fazendo uma leitura coletiva, então eu estou trazendo alguns exemplos de opção para ver se encaixa com você. Se nenhuma delas encaixar, tudo bem, tá tudo certo, né? Ou aqui pode ser mesmo ligado ao trabalho. Aí, se você se perguntou, né, sobre a questão financeira, sobre a questão mesmo ligado a bens, valores, né, dinheiro, né? Aí já realmente está falando sobre uma situação onde vai exigir de você essa escolha, independente da direção que você tomar, vai exigir de você esforço. Não vai vir de mão beijada. Nem sinto que seja isso que você quer, sabe? Assim, aqui não tá me trazendo a energia de alguém que está querendo uma coisa fácil, mas de alguém que está querendo tomar uma decisão justa e correta, sabe? Por conta desse 4 de paus. Aqui, com esse as de paus, né? Tá me trazendo muito essa energia, sabe? Peraí, já volto, já volto. Continuando, emergências familiares de filha passando pela sala. Então vamos lá. Aqui para mim fica muito claro que, devido a esse 4 de paus, me fala sobre alguém que preza pela questão da estrutura, da base, dá valor nessa base. E por isso mesmo é tão difícil escolher, porque independente do quanto isso exige o seu esforço, isso vai trazer consequências na sua vida e não tem para onde fugir, né? Ó, 2 de ouros. Novamente uma carta falando sobre a questão do equilíbrio. Você realmente está sentindo essa dificuldade em fazer, de repente, uma transição de carreira, de repente, sabe, embarcar, assim, por exemplo, fazer uma viagem, ou fazer um curso novo, que às vezes vai ser um pouco mais caro e que você vai ter que assumir um compromisso mais extenso para pagar, comprar uma casa, algo assim, que envolva a tua vida financeira, independentemente de, de outras coisas, mas que envolve dinheiro. 4 de espadas. 4 de espadas, ele pede pausa. Tá? 4 de espadas, ele fala de repouso. Ele fala sobre você precisar pausar, literalmente. Então, assim, o que eu diria para você? Que nessa situação, nessa decisão, né, nessa energia linda de Oxóssi, pedindo orientação desse orixá que eu amo, eu diria para você que agora não é hora de você tomar essa decisão 100%. A não ser que você esteja com um prazo estourado, mas tem que ser agora ou nunca, sabe assim? Não. Se for possível que você espere, é isso que esse 4 de espadas pede. Que você espere um pouco mais, reflita um pouco mais, vá mais a fundo, talvez até mesmo nessa questão do trabalho duro, e nesse 2 de ouros também falando um pouco sobre essa questão de equilibrar dois lados de uma mesma situação na matéria, nem que você, se puder, de repente, trabalhe em 2 lugares, se você quer sair de um deles, sabe assim? Que você não faça nenhuma atitude, não tome nenhuma atitude mais intensa sem refletir um pouco mais. Olha aqui, fundo do deck. Olha o fundo do deck, 8 de espadas. 8 de espadas, ele traz sempre com o rei de ouros. Olha que legal. Vou falar sobre essas duas cartas. O 8 de espadas, ele traz assim, ó. É que aqui essa imagem não vai dar para você entender
Mas aqui chama barreira nos caminhos essa carta. Ou seja, é sobre isso, é sobre uma trava. Tem uma parábola, né, bíblica que fala sobre você está acusando uma pessoa, mas você tem uma trava no seu próprio olho, tipo um cisco no seu olho, que faz que você não consiga ver alguma coisa e você está apontando para o outro sem você estar enxergando direito uma situação. Para mim, caminha mais ou menos por aí, né? O Rei de Ouros fala sobre estabilidade, fala sobre você ser quem vai pensar, idealizar, gerir e botar essa questão para se movimentar. Então, inclusive, pode ser também que você esteja ligado a coordenar outras pessoas, né? Que tem um cargo que requer que você lide com mais pessoas. E que para você chegar nessa energia desse Rei de Ouros, você precisa fazer uma pausa nesse 4 de espadas. Você vai passar por essa fase, tá bom? Se você acredita, se você se conectou, se você está dando oportunidade para leitura, se está fazendo sentido para você, você vai entender que vai exigir. Pode ser, inclusive, pausa de saúde. Você precisa se recuperar primeiro, você precisa passar por um processo, como também pode ser uma pausa energética. Você ainda está transmutando, você ainda está lidando com outras energias, e isso vai fazer você precisar parar um pouco. Você vai sentir que está mais cansado que o normal, que está te esgotando muito. Então, aqui o tarot está falando para você: olha, faz primeiro essa pausa. Você já entendeu o que precisa fazer? Antes que você tome essa decisão mais acertada e de maneira mais assim, que depois não tem como você voltar atrás, entendeu? E aí no 8 de espadas, falando o seguinte: essa pausa pode trazer, pode fazer você tirar essa venda dos seus olhos, né? Pode fazer com que você enxergue um pouco melhor. Oxóssi, ele é um orixá que para mim assim é o que eu mais gosto. Não tem jeito. Por quê? Porque ele tem o que eu não tenho: paciência, sabedoria, tranquilidade. Não, eu não tenho. Então, assim, a gente muitas vezes acha que tem que se identificar com o orixá como se fosse alma gêmeas. Nossa, eu sou igualzinha Yansan. Era mais fácil, né? Se eu falasse que eu tenho energia de uma Yansan, um ser agitado, intenso, que solta raios e trovões. Mas, assim, na energia de Oxóssi, ele traz, como eu disse, né? Eu vejo aquilo que me falta, que eu sei que eu preciso trabalhar. Então, talvez esse seja também o seu caso, né? É necessário um pouco mais de maturidade. A gente sempre fala que o Oxóssi é o caçador, né? O guerreiro de uma flecha só, porque ele nunca erra o alvo. Ele medita, ele estuda, ele observa e ele é muito livre, né? O Oxóssi é um orixá muito livre na natureza e talvez seja isso que esteja faltando para você, essa sensação de estar livre. Porque aqui, em 4 de espadas e um 8 de espadas, aqui me vem uma sensação de que essa pausa pode ser, inclusive, uma sensação de estar preso, né? De um aprisionamento, vamos dizer assim, mental, de alguma coisa. E esse orixá traz isso. Você é livre, todo mundo é livre. Até um certo ponto, ao máximo possível para tentar refletir sobre a própria vida, fazer as próprias escolhas. Claro que existe um limite, né? Na natureza também existe, porque a flecha não faz curva, né? Então, assim, se você precisa fazer aí curvas no teu caminho, você tem que entender que vai precisar ter calma, tranquilidade, escolher uma nova rota de repente, escolher uma nova forma de lidar com isso, entendeu? Para mim, assim, poucas cartas, muito poucas cartas que eu usei já deixou bem claro. Agora, o que eu vou fazer? Vou pedir aqui um conselho aqui do meu amigo, meu parceiro aqui, Beline, para complementar essa leitura. É legal trabalhar com mais de um baralho? É quase como se um confirmasse a leitura do outro, porque
às vezes sai uma carta que não tem absolutamente nada a ver. E aí, né? Como é que fica a tarola? Como é que fica, cartomante? Como é que fica? Não fica, né? Então vamos lá. Beline, vamos lá. Fala pra mim, eu quero me concentrar. Eu quero até, no máximo, 3 cartas, mas pode ser uma só. Um conselho a mais, um fechamento para quem se conectou até agora com essa leitura, por favor. Preferência uma só. Vamos ver. Ele trouxe presente. Uma carta solar. Uma carta muito positiva. Existe algo que você está buscando? Presente é a fama. Olha, se for ligado a trabalho, nossa, bons ventos, ventos maravilhosos. Com certeza, olha que não é uma flecha, mas assim, né? Você com certeza vai acertar o seu alvo, tá? Existe uma chance muito grande que você atinja esse objetivo que você está buscando, tá bom? E que muita gente vai ficar impressionada com isso. Muita gente que não espera isso de você vai ficar impressionada com isso, tá? Aqui, esse presente, né, você está recebendo aqui algo muito importante que vai te trazer muita felicidade. Olha que bonita essa carta. Tá vendo? Uma coroa de louro aqui, né? Essa aqui tá me trazendo uma energia de confirmação de que realmente, se você fizer essa pausa, se você souber esperar um pouco mais, você consegue atingir o seu objetivo, seja ele qual for, com trabalho duro e determinação, lembrando que aqui não saiu nada do tipo vai cair do céu. Isso aqui é uma carta que fala um pouco sobre cair do céu, o que me traz uma sensação de que vai haver uma, uma ajuda, sincronicidade, assim, o universo vai te ajudar a que isso se conclua, que se resolva, mas no tempo certo. Né? Onde existe a mão do destino, onde existe a mão de Deus, onde existe a mão dessas energias de orixá, acredita, tudo tem o tempo certo. Não adianta querer correr, né? Eu andei falando bastante sobre isso nessa leitura, acredito que, olha, um rei de ouros, e isso aqui, a carta da fama, muita gente vai ficar chocado com o resultado disso aqui, tá? Você vai atingir o objetivo, vai alcançar e vai ser muito notado por isso, tá? As pessoas vão falar muito sobre isso. Nossa, como que fulano conseguiu? Conseguiu porque trabalhou arduamente, né? Por um bom tempo, né? Tá alimentando essa chama inicial desse ás de paus, criando essa estrutura desse 4 de paus, né? Que para mim tá muito claro para atingir. Aí a hora que atinge a fama, ninguém sabe por quê. Ninguém sabe como foi que aconteceu, né? Mas a gente sabe que foi esforço, dedicação. Então, eu desejo o melhor para você. Espero que essa leitura tenha feito sentido. Um beijo e até a próxima.